Então, hoje é o nosso sexto fórum, o nosso encontro aqui de ex-alunos, alunos, profissionais, num ambiente menos científico, para a gente bater um papo de assuntos do dia a dia, de atualidades, né? E hoje a gente trouxe um tema bastante atual, muito adequado aí para os debates, que são os hábitos alimentares, para saber se influenciam ou não na infertilidade. E nada melhor, né, do que a doutora Gabriela Halper para abordar, é a nutricionista do grupo Fertility, que também está sempre em parceria aqui com as atividades do Sapiente. A doutora Amanda Sete, ela é uma das coordenadoras do científico do Fertility também, é ex-aluna da pós-graduação, e vai falar um pouquinho sobre a qualidade embrionária, né, se tem influência dos hábitos alimentares. E depois a doutora Carla Iaconelli vai falar dos tratamentos, se indica ou não, né? Se influencia, se o que ela pode compartilhar da experiência dela clínica. Então, a doutora Gabriela ela vai introduzir o tema, vai ter aí uns 10 minutos para abordar sobre o assunto. Depois, a doutora Amanda vai falar em seguida sobre qualidade embrionária, a doutora Amanda é embriologista, né? E depois a doutora Carla, que é médica fertileuta, vai falar da parte de tratamento, tá bom? Todos sejam bem-vindos ao fórum. Vamos tentar aí fazer as perguntas no final. Doutora Gabriela, seja bem-vinda. Já deixei você de co-host, se quiser compartilhar algum slide aí, fica à vontade. E obrigada aí por estar aqui conosco. Oi, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho dessa área que eu amo tanto e eu acho, não vou falar o que eu acho, mas sobre hábitos alimentares e fertilidade. E vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês que essa é uma pergunta bem recorrente. Vocês estão vendo minha tela? Sim, perfeitamente. Então, essa é uma pergunta boa, que é uma pergunta bem recorrente, né? Os hábitos alimentares influenciam na fertilidade? Quando que eu devo mudar minha alimentação para me preparar para uma gestação? Se eu devo mudar ou não? Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. O que eu vou sugerir para vocês é pensem agora, ou compartilhem aqui no chat, uma nota de 0 a 10. Quanto vocês acham que os hábitos alimentares influenciam na fertilidade? Então, quem não quiser compartilhar, anota ou pensa que nota de 0 a 10 vocês dariam para os hábitos alimentares. E hoje eu trouxe, na verdade, eu queria pensar junto com vocês. Não vou trazer nenhum alimento mágico milagroso, que é o que todo mundo quer e o que todo mundo espera, e é a pergunta do milhão, né? Qual alimento mágico milagroso que vai me ajudar a engravidar ou vai melhorar o sucesso dos meus pacientes? Mas eu queria pensar, vamos olhar para esse casal que quer engravidar. E aí, se a gente colocar uma lupa sobre esse casal, a gente vai ver que ele é composto, né, por, basicamente, o corpo desse casal, o nosso corpo, é composto por oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio e alguns outros elementos, cálcio, fósforo, potássio, enxofre, cloro, enfim, cada um numa proporção diferente, cada um com a sua finalidade, mas basicamente o que dá estrutura para o nosso corpo são esses 4 elementos principais. E aí eu gostei dessa imagem porque é um universo, né? E nós somos, de fato, um universo e... então, lembrem disso aqui. E aí, quando a gente pensa que todos esses nutrientes, né, todos esses compostos formam o nosso corpo inteiro. Então, os ossos, os músculos, o sistema linfático, o sistema imunológico, todos os órgãos, o sistema reprodutor, tudo é formado por esses compostos. Porque se a gente colocar de novo uma lupa, a gente vai ver qual é a composição da célula do nosso corpo.
do que é feita uma célula humana. E aí, se a gente vem com a lupa aqui, então, 70% a 85% da célula é composta por água. 10% a 20% proteína, então os aminoácidos, né, que compõem a proteína, que vão dar estrutura para essa célula, vão formar as enzimas que participam de todas as reações, o material genético é formado de proteína, de aminoácidos. Os lipídios, 2%, que estão envolvidos principalmente na membrana celular, no transporte de alguns nutrientes que são solúveis em água, 1% carboidrato para energia, para a maioria das reações, e os íons envolvidos em trocas energéticas, em canal de cálcio, né? Essa comunicação entre as células depende bastante desses íons. E aí, quando a gente pega todas essas estruturas, né? Então, a água é composta por oxigênio e hidrogênio, os aminoácidos, nitrogênio, carbono, oxigênio e hidrogênio. A glicose, que é a molécula menor do carboidrato, carbono, oxigênio e hidrogênio. E os ácidos graxos, carbono, oxigênio e nitrogênio, basicamente. Então, o nosso corpo, basicamente, é formado por essas substâncias que provêm desses macronutrientes. E aí, quando a gente olha a fundo, então, para os alimentos, do que são compostos os nossos alimentos que a gente ingere todos os dias? De aminoácidos, de carboidratos, de ácidos graxos, né, de gorduras. Então, a composição dos alimentos que a gente consome é a mesma composição do nosso corpo. A estrutura é a mesma. Então, será que quando a gente ingere um alimento, ele já não se torna a gente? Então, essa era uma reflexão que eu queria trazer para a gente hoje aqui. E aí a pergunta, a gente é o que a gente come? Então, depois vocês puderem compartilhar isso também, se vocês acham que a gente é o que a gente come. E aí eu diria, só voltar essa imagem aqui, né, pensando na composição do nosso corpo, será que a gente é o que a gente come? E aí eu diria que a gente é o que a gente come, mas também o que a gente consegue digerir desses alimentos que a gente come, e o que a gente consegue aproveitar e absorver. Então, não adianta, muitas vezes, ter uma alimentação maravilhosa, perfeita, se a gente não consegue aproveitar todos esses nutrientes que tem nos alimentos. E aí, um outro ponto, né? Quando a gente pensa que o nosso corpo é composto por 100 trilhões de células, e aí a gente viu do que é composto cada célula, quando começou a se estudar o genoma, logo depois começou a se estudar o microbioma. Porque além de células, o nosso corpo também tem bactérias, vírus, parasitas, fungos, vários micro-organismos que coabitam e existem e convivem com o nosso corpo. Então, o microbioma humano é essa população inteira de micro-organismos e todos os seus elementos genéticos que habitam no corpo de um indivíduo e mantêm relação simbiótica com o hospedeiro. Então, a gente tem mais peso até do que células em microbioma, né, na microbiota. Então, essa é uma parte importante também quando a gente pensa no indivíduo e na saúde. Tanto que, se a gente tem um equilíbrio nessa microbiota, a gente tem uma saúde melhor e um desequilíbrio leva a doenças. E aí, cada um tem a sua marca pessoal, cada um tem a sua microbiota, cada um é como se fosse uma impressão digital, e ninguém tem a mesma. O que acontece, que começaram a investigar, é que, por exemplo, mulheres com endometriose têm um padrão de microbiota, pessoas obesas têm um padrão de microbiota, mas cada um tem a sua. E aí, cuidar dessa microbiota também ajuda a promover saúde. E os nossos alimentos também são alimentos para esses micro-organismos. Então, se a gente tem uma alimentação e um estilo de vida, mais alimentos in natura, um estilo de vida mais saudável, né, com hábitos de sono, de exercício físico, de manejo de estresse, a gente tem um intestino mais íntegro, que aí melhora a absorção dos nutrientes e também melhora a microbiota. Melhora esse equilíbrio, a gente alimenta esses micro-organismos que vivem no nosso corpo. Por outro lado, se a gente tem uma alimentação
rica em alimentos processados, em gordura, açúcar, usa muita medicação, a gente pode ter um intestino mais permeável, e aí isso levaria a um desequilíbrio na microbiota, promovendo, então, uma pior saúde, né? Um quadro de doença. E aí eu pergunto de novo para vocês, se alguém mudou essa visão, se alguém, que nota vocês dariam agora? Né? O que você acha? Que a alimentação influencia na fertilidade? Pensando nas nossas células, né? Nos óvulos, no espermatozoide, em todo esse equilíbrio do corpo, pensando que somos essa célula que a gente viu logo atrás. E aí, só para concluir, dar a palavra para a Amanda e para a Carla, para ouvir a opinião de vocês, eu trouxe essa imagem que é aquele intestino que eu mostrei, permeável ou não permeável, o equilíbrio dessa microbiota e como ela é alimentada, esses nutrientes, né, vão para a corrente sanguínea e estão relacionados com o ciclo menstrual, com doenças ou não do trato genital, endometriose, com a formação de gametas, disfunção ovariana, ovário policístico, fertilidade, melhoraria ou interferiria no resultado da fertilização, no desenvolvimento do embrião, e também em todo o sucesso da gestação e da qualidade de vida desse novo ser. Então é isso, daqui a pouco eu quero ouvir mais de vocês, para a gente trocar bastante informação. Lei rapidinho, obrigada. Será que a gente Tem um vai... jeito certo, né, também, doutora, de fazer um chá para não estragar as propriedades da planta. Vou contar para vocês, então, enquanto a Amanda não entra. Chá que é de folha, ferve a água, coloca a folha depois que a água ferve e deixa abafar 5 minutos. Chá que é de casca, ou tipo canela, por exemplo, algumas plantas, né, que a gente toma o chá da casca, tem que ferver junto. E aí põe água para ferver, põe a casca junto e aí vai fervendo, aí depois desliga e toma. Então, se puser a planta na água fervendo, ela vai desfazer e não vai ter todas as propriedades. O que eu vou ter que fazer? Boa! Diquinhas da Doc Gabi. Legal. Pessoal, Aqui? a Amanda, ela desconectou e ela vai conectar de novo. Eu acho que só para a gente otimizar o tempo, a gente pode passar para a doutora Carla a palavra para falar sobre a experiência dela, né, nos tratamentos, aí, qual que é a experiência dela sobre hábitos alimentares e os tratamentos. Doutora Carla Iaconelli, ela é médica fertileutra, também é ex-aluna aqui da pós-graduação, e vai fazer a gentileza de compartilhar aí os conhecimentos dela. Boa noite, doutora. Boa noite, eu adoro participar desse fórum. Obrigada pelo convite. E vou dividir minha tela. Tá. É um prazer estar aqui conversando com vocês nesse fórum do Instituto Sapiente. Eu fui aluna em 2007. E, nossa, foi um ano incrível. Conheci muita gente bacana, aprendi muita coisa e a especialidade que eu amo fazer até hoje, mas a gente nunca para de estudar, porque é uma especialidade muito dinâmica, né? E envolve múltiplas especialidades, físio, nutrição, endócrino, andrologista, a gente tem que saber muita coisa. Então, hoje a gente vai falar sobre alimentação e infertilidade todo mundo já sabe, já conhece o que é mais de um ano de tentativa, sem engravidar, em prevalência alta, ao redor de 14%, né, da população, e 1 a 4 casais tentando engravidar vão enfrentar algum problema. Muitas vezes é só um fator de fácil ajuste, né, pode ser um estilo de vida que não está legal, pode ser algo que realmente precise de uma intervenção, às vezes cirúrgica, às vezes de uma fertilização in vitro, mas antes de tudo a gente precisa ver a saúde da pessoa como um todo. Como que está a vida dela, né? Como está a parte alimentar, a parte
de atividade física e o histórico familiar. A frase "somos o que comemos" é muito famosa, né? A gente realmente, a Gabriela mostrou ali naquele slide com o intestino de uma pessoa que come bem e uma pessoa que come mal. O intestino dessa pessoa é totalmente diferente e a absorção vai ser totalmente diferente e as células do corpo dessa pessoa vão sofrer as consequências de uma escolha. Só que a gente vem aprendendo na medicina é que a gente também é o que a nossa mãe e o que talvez a nossa avó comeu. E isso que a medicina está estudando muito, e a nutrição, sobre a epigenética. Então, a saúde humana é condicionada a longo prazo, e não só pelo que a gente está comendo hoje, mas também pela forma com que os nossos antepassados se alimentaram. Isso pode até pode afetar os nossos gênios para o bem ou para o mal, né? Deixa eu mudar aqui o slide. E o que é essa herança epigenética? A gente aprende pela teoria de Barker, ou teoria da origem fetal das doenças do adulto. Muitos estudos mostraram, avaliando pessoas que passaram fome extrema, que passaram por guerra, estresse, e viram que as gerações subsequentes, que nasceram com baixo peso, tiveram depois uma regulação para alterações metabólicas, como obesidade, diabetes, síndrome metabólica. Posteriormente, mesmo que tenham nascido com baixo peso, e por essa mãe ter sofrido uma desnutrição, uma fome e passou por uma situação de guerra, né? Então, tem muitos estudos nesse sentido. Então, o meio ambiente hostil pode determinar alterações na expressão gênica sem alterar o indivíduo, tá? O genoma do indivíduo. Mas como isso? Pela metilação, que são reações químicas que acontecem, e a metilação é a mais frequente, que é quando a adição de grupamentos metila a base citocina do DNA, e aí pode regular alguns genes para silenciar. Isso pode também afetar nas funções de proteínas e metabolismo de RNA. Muitas vezes essa metilação ela pode ser revertida, pode desaparecer, né, durante a produção dos gametas, mas algumas vezes ela é transmitida para a geração seguinte. Então acaba alterando a próxima geração por algo que aconteceu, né, por uma alteração extrema que veio de fora, exterior, fome, enfim. A gente sabe que nós, com 18 semanas de gestação, as mulheres já têm todos os folículos lá nos ovários. Então, claro que se essa mãe passa por uma desnutrição, esses folículos que estão sendo formados vão sofrer, né? E assim, a gente tem que cuidar dos nossos folículos, mesmo que as nossas mães tenham sofrido algo, durante a nossa vida a gente também tem que cuidar para que os nossos filhos não passem por isso. Aqui a oogênese, e muitas doenças estão relacionadas à falha da oogênese, e muitas doenças relacionadas à obesidade, como, por exemplo, SOP, né? A SOP está relacionada à falha da oogênese. E isso pode estar relacionado ao ambiente, à nutrição, à falta de atividade física, e isso pode ser levado às próximas gerações. Então, a gente vê em gerar uma nova vida como uma oportunidade. No momento que você decide engravidar, isso pode ser uma oportunidade para melhorar, né, o futuro dos seus filhos ou dos seus netos. Como é que será, como serão os genes deles, como será o metabolismo dos seus filhos e seus netos. Então, o período de pré-concepção, gestação e depois amamentação, elas são super importantes no desenvolvimento físico e cognitivo do bebê. Aumenta a sobrevida perinatal, reduz o risco de doenças crônico-degenerativas. Se você ingere uma quantidade de nutrientes inadequadas, quando você é adolescente, jovem, você pode comprometer o seu processo reprodutivo e aumentar o risco de resultados adversos na gravidez.
né? Se você, na adolescência, tem uma alimentação muito pobre, você pode estar prejudicando, sim, a sua prole e a gestação futura. Quando a gente faz um suprimento adequado, individual, de vitaminas e minerais, com uma dieta regular e suplementos, isso pode ajudar muito no alcance dos níveis ideais quando a mulher grávida não está consumindo essa quantidade adequada. E qual é a janela de oportunidade nessa fase pré-concepção, gestação, primeiro e segundo ano do bebê? Eu vi, tem um livro muito interessante que eu li que chama Além da Nutrição, e foi aonde eu peguei essas referências dos 1.100 dias mais importantes da nutrição, que é uma janela de oportunidades para a saúde e desenvolvimento do ser humano. Então, 90 dias antes da concepção, a gente pode destinar as medidas para prevenir malformações fetais, né, com o uso de folato, ácido fólico. Os 280 dias de uma gestação a termo, a gente pode visar minimizar os efeitos epigenéticos. E os 730 dias, né, dos 2 primeiros anos de vida do ser humano, a gente pode potencializar o desenvolvimento dessa criança. Então, aqui, na pré-concepção e no ambiente uterino, a gente pode ter, tendo uma dieta materna, e dependendo da composição corporal e do estado metabólico, a gente pode ter respostas nos ócitos e embriões que vão ser formados, né? Se não tiver uma boa alimentação, pode chegar a ter modificações epigenéticas, mudanças na expressão gênica, alterar a sinalização intracelular, ter um estresse metabólico, apoptose, alteração em diferenciação e proliferação celular. Isso tudo na pré-concepção e ambiente uterino, o que vai impactar no desenvolvimento do feto e, claro, que vai impactar no fenótipo, em potenciais consequências a longo prazo, com doenças crônicas, neurodesenvolvimento prejudicado, obesidade. E isso vai voltar para a próxima geração se isso não for corrigido. Então, isso é muito importante na nossa prática, pedir uma avaliação individual, nutricional, para ver se essa paciente que quer engravidar, que pretende engravidar, está recebendo os nutrientes necessários. Então, essa janela de oportunidade em que a gente atua é importantíssima. Claro que tem que fazer isso a vida inteira, né? Mas, na nossa prática, os nutrientes mais importantes que a gente tem no período pré-concepcional e 90 dias que antecedem a gestação são ácido fólico, ferro, vitamina B12, vitamina D, colina e iodo. Eu vou focar no ácido fólico e vitamina D, mesmo porque acho que a gente não tem muito tempo, mas é o que eu vejo assim, que é mais importante. Todos são importantes, ferro, vitamina B12, mas o folato é o principal deles, porque ele é um dos poucos micronutrientes que eles são mais biodisponíveis na forma sintética e alimentos fortificados do que na forma natural, dietética. Não sei se a Gabriela concorda comigo, mas quando a paciente tem deficiência, a gente precisa, sim, repor e, enfim, porque a deficiência está relacionado a incidência de anencefalia, espinha bífida, isso é totalmente relacionado à deficiência de ácido fólico. No período gestacional, a mulher consome mais folato, então a gente precisa repor, a gente precisa suplementar, além da dieta, né, por causa do aumento da metabolização. E ainda mais em pacientes que podem ser alcoólatras, já estarem desnutridas, que tenham drogadição, que usem alguns fármacos como anticonvulsivantes, entre outros que diminuem a absorção, né? Além de doenças intestinais inflamatórias, pós-cirurgia bariátrica, pós-cirurgia de ressecção intestinal, tudo isso precisa ser observado no histórico. As principais diretrizes dizem que a gente precisa repor no primeiro trimestre, as pacientes têm que consumir entre 0,4 e 0,8 miligramas por dia. E, enfim, ele é essencial no crescimento fetal normal, atua na divisão celular, síntese de proteínas, participa do sistema imune e atua no metabolismo de aminoácidos. É importantíssimo
prestar atenção se a paciente está realmente fazendo uso, se ela está tomando todo dia, que tipo de ácido fólico ela está tomando. Aqui é uma imagem que mostra a metabolização do ácido fólico e da necessidade da metileno tetrahidrofolase redutase nessa metabolização. Bom, aqui fala sobre a metabolização, né? Que é o 5-MTHF que vai vai ser absorvido, e 1 para 7 pessoas tem a mutação genética que provoca essa deficiência. Então, muitas vezes a gente não sabe quem tem, quem não tem essa alteração, e a gente, hoje em dia, dispõe do metilfolato, que tem maior biodisponibilidade comparado com o ácido fólico. Então, na prática, se existe a possibilidade da paciente usar o metilfolato, ele é mais biodisponível. Já a vitamina D, ela tem sido relacionada a muitos processos fisiológicos e a manutenção, principalmente nessa fase de pré-gestacional, gestacional e também de amamentação, ela é muito importante. Acontece que a obtenção da vitamina D, ela depende do tecido cutâneo, da exposição ao sol. E aqui em São Paulo, frequentemente eu vejo pacientes com a vitamina D muito baixo. E é importante, sim, suplementar e repor a vitamina D, porque está relacionado, a orientação é de 30 a 60 nanogramas, né, por ml da vitamina D sérica. E a vitamina D deficiente está relacionada a alterações metabólicas, né? Aumenta, se a vitamina D estiver num nível adequado, diminui o risco de diabetes mellito, ganho de peso pela gestante, né? Se a gente repor vitamina D, pode até reduzir o risco de eclâmpsia, diabetes gestacional, enfim, nascimento de bebê com baixo peso e reduzir o risco de prematuridade. Reduz também o risco de depressão pós-parto, previne asma e sibilos em crianças, e a vitamina D durante a gestação é importantíssima, uma vez que as gestantes já são um grupo de risco para deficiência, né? Isso aqui eu já falei, que as deficientes têm mais risco de pré-eclâmpsia, abortamento, de repetição, diabetes e depressão. Então, isso beneficia. Também tem estudos relacionando SOP com deficiência de vitamina D e a obesidade. Quanto maior o IMC, pior a manifestação da SOP, maior a deficiência de vitamina D, e também está relacionado à resistência à insulina, obesidade, hiperandrogenismo. Então, quem tem SOP também tem que ser bem observado nesse sentido. Acho que eu passei um pouco, não sei, dos 10 minutos que me pediram, mas na minha prática eu vejo sim melhora com avaliação nutricional individualizada por um nutricionista, e acho que faz toda a diferença estar em um IMC adequado, com os nutrientes todos sendo observados e realizando um acompanhamento individual. Obrigada, doutora Carla. Nem se preocupe, acho que por mim você continuaria aí apresentando, estava muito bom. Acho que a Amanda não conseguiu conectar. Quer comentar alguma coisa, doutora Gabriela, da apresentação da doutora Carla? Quero. É ótimo, assim, né? De complementando, uma vai falando, que legal que a Carla falou isso. Essa questão epigenética, né, é super importante e, como a Carla falou, né, na verdade, os óvulos são formados, a gente é de fato o que nossa avó comeu. Porque quando ela está grávida da nossa mãe, na nossa mãe são formados os oócitos que vão dar origem a gente, né? Então, tem tudo a ver essa questão de todas as gerações passadas, como influenciam a nossa saúde. E um ponto importante que os trabalhos têm mostrado agora é da importância do pai nessa questão epigenética e de programação metabólica, que acaba sendo esquecido um pouco, né? Mas a importância do
nessa fase pré-concepcional do gameta e aí da metilação adequada no pai, também influencia na programação metabólica da criança, então nessa vida adulta. E eu achei muito legal essa imagem que a Carla trouxe dos 1.100 dias, porque há alguns anos atrás, recente, se falava em 1.000 dias. E aí eu sempre batia, porque era a partir da concepção. E já tem autores trazendo que esse momento pré-concepção, justamente por essa questão epigenética, é o período mais importante para a gente conseguir modular e diminuir risco das doenças crônicas, né, no futuro. Então, acho que esse seria até o pulo do gato, assim, a gente tem que olhar muito para esse período pré-concepção, principalmente antes dessa última divisão celular, antes né, da ovulação e da formação do gameta, como a importância da metilação para essa fase e de promover saúde para as próximas gerações. E só complementando, já que eu já estou falando, né, essa parte do ácido fólico, o metilfolato é a forma ativa, então, de fato, a ação é muito mais direta. Então, quem tem alteração da enzima não tem nem o que discutir, né? É a melhor forma para essas pessoas. E quem usa só o ácido fólico, né, da mesma forma que tem na alimentação, precisa de muitos nutrientes para chegar na forma ativa. Então, a importância, de novo, de ter a alimentação adequada, fornecendo nutrientes adequados, o intestino íntegro, todo esse equilíbrio para poder aproveitar o melhor que esse alimento oferece. E até nas recomendações de quanto se deve ingerir de ácido fólico nessa fase pré-concepção, pressupõe que as pessoas consomem uma parte na alimentação e complementam com a suplementação. E aí isso às vezes a gente não vê também, porque as pessoas têm comido pior, e aí a alimentação às vezes não dá conta, então precisa dessa suplementação mesmo. Dá a palavra para a Amanda, que está aí, né? A Roberta Marcolino, ela perguntou se vocês veem alguma influência negativa ou positiva da alimentação vegana, importante isso, ou vegetariana estrita na fertilidade das pacientes. Resposta do ciclo, por exemplo. Olha, difícil responder porque a minha amostragem é bem baixa de pacientes veganas, vegetarianas, e assim, do mesmo jeito que tem pessoas que comem carne e que se alimentam mal, também tem veganos que se alimentam mal e veganos que se alimentam bem. A gente, né, tem que ver isso individualmente. Eu não tenho uma experiência vasta. As poucas pacientes que eu tive que eram veganas, estritas, elas evitam até de fazer FIV, fazer tratamento, elas querem tudo bem natural mesmo, enfim, difícil. Queria complementar, não tem muito trabalho especificamente com vegetarianismo ou veganismo. O que a maioria dos trabalhos falam, justamente por essa importância na metilação, tem que ter uma alimentação rica em proteína. Então, até vários trabalhos falam em evitar carne vermelha, né, em cuidado com a escolha da proteína. Então, acho que uma proteína vegetal poderia suprir, mas precisa estar bem atenta para modular e não faltar proteína, porque tem muito isso, o enfoque é na deficiência da proteína. Então, teria que ser uma alimentação bem equilibrada, e aí são pessoas que provavelmente vão deixar os grãos de molho para melhorar o aproveitamento dos nutrientes, então tem que olhar para isso, não diria que contraindica, né, ou não tem nenhum trabalho assim, mas só para ficar atento a isso nesses casos. Quando você indica a sua paciente para procurar nutricionista, doutora Carla? Porque provavelmente isso não é de rotina, né? Você não deve falar para todas as pacientes, busque orientação e reeducação alimentar. Quando você indica? Eu falo sempre. Sempre? Porque aí
tem muitas que já estão em acompanhamento. Então, muitas pacientes que estão tentando engravidar, elas começam pelo... vou ver minha alimentação, vou no nutricionista, vou fazer acupuntura. Elas começam já fazendo assim, o que eu posso fazer para melhorar? Então, muitas já estão em acompanhamento. As que não estão, eu oriento que tenham façam pelo menos uma consulta para orientação e segmento. Enfim, algumas ignoram e não vão porque não querem, e muitas aderem e acabam seguindo. Bacana. Amanda? Deu certo? Oi. Eu não vou tentar compartilhar mais, porque toda vez que eu tento compartilhar, cai. Aí, se tudo bem, eu vou sem os slides e, para não ficar muito chato, eu tenho que fazer de uma forma mais dinâmica, tá? Perfeito. Então, eu vou dar uma palavrinha aqui para vocês sobre os hábitos alimentares e como eles influenciam na qualidade embrionária, né? Sobre os estudos científicos que já foram publicados e alguns, inclusive, por nós mesmos, pelo nosso grupo do Fertility. Eu vou falar sobre 2 estudos que um já está publicado e o outro já está aceito com revisões, que a gente fez com a Gabi, né, com a nutricionista do Fertility. O primeiro, ele é sobre a associação entre o uso de adoçantes artificiais e os resultados do tratamento de reprodução assistida. Esse foi o que a gente publicou na RBM Online. Foi um estudo em que a gente avaliou 524 pacientes que estavam em tratamento de ICSI e 5.548 ócitos obtidos e os respectivos embriões. Para essas pacientes, a gente fez um questionário para elas responderem antes de começarem o tratamento, perguntando se elas consumiam café diariamente e como era o consumo desse café, se era sem açúcar, se era com açúcar ou com adoçantes artificiais, e também a quantidade que elas ingeriam, e também se elas ingeriam refrigerantes, tanto o normal quanto o diet, e a quantidade também que elas ingeriam por dia. E nós compilamos todos esses dados e o que a gente viu foi que o consumo de refrigerante, mesmo um refrigerante normal já adoçado com açúcar, ele já teve uma influência negativa na qualidade ossária. Então, mulheres que consomem refrigerante comum tinham maior incidência de óvulos com uma granulação centralizada, com óvulos com vacúolo e óvulos com presença de retículo endoplasmático liso. E nós também vimos que quando essas pacientes ingeriam refrigerantes adoçados artificialmente, né, com adoçantes artificiais, refrigerantes diet, não importa a quantidade, né, que elas tomem, que seja uma vez ao dia, duas porções ao dia ou 3 porções ao dia, esses mesmos defeitos foram observados, né, tanto a presença de granulação citoplasmática, vacúolos e retículo endoplasmático liso, e essa relação dose dependente, ou seja, quanto mais a paciente toma de refrigerante diet, maior a incidência desses defeitos. E também para os resultados de ICSI, né, esses foram os resultados para a qualidade ossária, para os resultados de ICSI, nós vimos também que mulheres que tomam café com adoçante, então, novamente, a presença de adoçante, independente da qualidade, tanto uma porção ao dia, 2 porções ao dia, 3 porções ao dia, afetam negativamente a qualidade embrionária, tanto no dia 2 quanto no dia 3, e essa relação também foi dose dependente. Só um feedback, vocês estão me ouvindo? Sim, Amanda, perfeito. Ufa. E aí, para o consumo de café com adoçantes artificiais, a gente viu uma tendência somente, tá? Quase chegou numa significância estatística, mas não chegou, em uma diminuição também na formação de blastocistos, na taxa de implantação e de gestação, mas isso foi sem significância, foi só uma tendência. E quando nós, nesse mesmo estudo, avaliamos a influência da ingesta de refrigerantes diet nos resultados do ciclo, né, de ICSI, novamente,
tanto uma porção, quanto 2 porções, quanto 3 porções, diminuíram a qualidade embrionária no dia 2, no dia 3, e aí também formação de blastocisto, taxa de implantação e taxa de gestação, e todas essas influências dose dependente. Quanto mais toma, pior o resultado. Esse foi o primeiro estudo, que já está publicado, e o segundo estudo já está aceito com revisão na RVM Online também, que é um estudo em que a gente avaliou o estilo de vida materno e dos hábitos nutricionais na qualidade ossitária e nos resultados de ICSI. E aí a gente avaliou desde a morfologia ossitária até os nascidos vivos. É um estudo que até hoje a gente nunca viu, tá? Uma análise tão completa, desde da análise morfológica dos óvulos até o nascimento do bebê. Então, nós avaliamos 752 pacientes, e o questionário dessas pacientes foi mais completo. A gente perguntou sobre hábitos como fumo, como consumo de bebidas alcoólicas, refrigerantes, açúcar refinado, de novo, o adoçante, frutas, legumes, vegetais, leite, derivados, carnes e frequência de exercícios físicos, tá? Nos últimos 6 meses. E nós analisamos os dados e também vimos aí várias influências, uma influência negativa tanto do fumo quanto da bebida alcoólica, do consumo de açúcar refinado e de adoçante em vários dismorfismos ossários, então aumenta a presença de novo, de citoplasma glandular, um citoplasma escuro, presença de retículo endoplasmático, alterações de zona pelúcida também, que já tinha sido demonstrado com pacientes fumantes, defeitos de forma de óvulo e também defeitos da resistência da membrana. Então, membranas de óvulos muito resistentes ou pouco resistentes à agulha de ICSI. E também vimos alguns efeitos protetores. O consumo de legumes e vegetais acaba protegendo contra esses defeitos. O consumo de peixe também e a realização de atividades físicas. E também o consumo de leite e derivados favoreceu a ausência de alguns desses defeitos nos óvulos. E também, aí, avaliando o resultado dos ciclos, né, os resultados laboratoriais e clínicos, nós vimos as mesmas coisas. Fumo, bebidas alcoólicas, açúcar refinado e adoçantes artificiais, eles também influenciaram negativamente o número de ossos recuperados, taxa de maturação, taxa de fertilização, formação de blastocistos, qualidade de blastocistos foi afetada negativamente pelo cigarro, e todos os resultados clínicos, praticamente todos os resultados clínicos foram diminuídos pela adesão a maus hábitos nutricionais e estilos de vida. E aí também, novamente, os legumes e vegetais favorecendo algum desses hábitos e favorecendo algum desses resultados, e atividade física também. E aí o que eu queria falar para vocês é o seguinte: tem alguns estudos também que mostram que a dieta mediterrânea aumenta a qualidade embrionária e o número de embriões, né? Ou seja, a capacidade do zigoto clivar e virar um embrião. Então, na verdade, o que os guidelines americanos dizem é que o consumo uma dieta saudável, você vai consumir aí mais antioxidantes, né? A Gabi fala melhor que eu sobre isso, mas mais antioxidantes, vitaminas, minerais, ácidos graxos, enfim, e que toda esse conjunto de nutrientes favorece a fertilidade em si. E aí, como que a conclusão que a gente chegou é como o consumo desses alimentos, né, na verdade não são alimentos, mas adoçante artificial, açúcar, como o consumo desses itens qual é o mecanismo, né, através do qual eles podem levar a um pior resultado na reprodução assistida. E aí a gente levantou algumas hipóteses, uma delas claro que já havia sido levantada antes, mas o aumento dos níveis plasmáticos de glicose, que vão levar a uma resposta inflamatória, e isso por si já diminui o potencial reprodutivo.
Também um estresse oxidativo, tá? Que pode ser gerado através de uma resistência à insulina. Então, pacientes que consomem muito açúcar, né, vão ter essa resistência à insulina, gerando um estresse oxidativo que também diminui a função reprodutiva. Encurtamento de telômeros. Encurtamento de telômeros está diretamente associado ao envelhecimento celular. E, inclusive, tem estudos prévios mostrando que o consumo de refrigerante está associado ao encurtamento de telômeros e também que o encurtamento de telômeros diminui os resultados do tratamento de reprodução assistida. Então, essas são essas 3 hipóteses. E, na verdade, mais uma que eu acabei de lembrar, que é quanto aos adoçantes artificiais, né? O aspartame, ele é o adoçante mais comumente utilizado nesses itens alimentícios. E o aspartame, quando ele é degradado, quando ele é ele metabolizado em metanol e, como produto final, ele forma um ácido fórmico. E esses dois compostos, tanto o metanol quanto o ácido fórmico, eles são altamente tóxicos, principalmente tóxicos para o embrião. E em modelos animais, já foi mostrado que a presença dessas 2 substâncias, elas afetam negativamente o ambiente uterino materno, o sistema neuroendócrino fetal, toxicidade embrionária, como eu já disse, o desenvolvimento embrionário, e que o principal efeito no desenvolvimento embrionário é feito pela depressão de glutationa no embrião. Glutationa é um antioxidante que tem um papel crítico na proliferação e na diferenciação celular. Então, quando o embrião depleta a glutationa, ele não consegue clivar a quantidade de células que ele precisa clivar para virar uma mórula e vascular e se diferenciar, né? As células precisam se diferenciar em células maxilar interna, trofectoderma, para formar um blastocisto. Então, aí você também tem uma queda da qualidade embrionária. E para fechar, eu só queria que a gente lembrasse que a qualidade embrionária ela é multifatorial. Tá? Então, um bom embrião ele vai depender, claro, de um efeito materno, né? Tudo que vem da mãe, um efeito paterno também, tudo que vem do pai. Não é só um hábito que vai fazer o embrião ser de boa qualidade ou de má qualidade. Então, a paciente pode tomar refrigerante todos os dias, por exemplo, e ter todos os outros hábitos de vida saudáveis. Ou ela pode simplesmente abolir refrigerante da vida dela, falar, não suporta, não, refrigerante eu não tomo, mas, por outro lado, ela segue uma outra quantidade enorme de maus hábitos, né, nutricionais e de estilos de vida que vão afetar a qualidade embrionária. Então, não é um hábito, tá? Não é comer um pão integral, não é tomar um refrigerante, não é fazer uma atividade física, é o lifestyle que a gente chama, né? É o todo. Então, é você se alimentar bem, é você se exercitar, é você ter um controle do estresse, tem os estudos da meditação, você descansar, né? Dormir bem. Então, é todo um conjunto de coisas que vai contribuir para a formação de um bom embrião ou não. Também tem um efeito intrínseco embrionário. Tem que lembrar que o embrião, na reprodução assistida, ele é formado, ele é derivado de um óvulo que, na verdade, ele não seria destinado a virar um embrião. Então, a maioria dos óvulos, durante o recrutamento, eles entram em atresia. Quando a gente faz o estímulo ovariano, a gente força para que todos esses óvulos sejam maturados e a gente faça com que eles virem um embrião. Então, tem esse efeito intrínseco. O embrião ele está destinado a ser um embrião ruim. E também, quando a gente fala de estudos científicos sobre nutrição, que basicamente são baseados em questionário, existe aí também o under e o over reporting que a gente fala, que é a tendência da gente subreportar hábitos ruins e da gente superreportar hábitos bons. Então, eu falo, eu não vou falar que eu tomo refrigerante todo dia, mas eu vou falar que eu faço atividade física todo dia, né? Acha que essa mentirinha não vai influenciar o resultado, mas isso aí é um forte fator de confusão na análise estatística.
Então, na verdade, eu só ia fechar dizendo que mesmo que a gente consiga passar por cima de todas essas questões e ter um embrião de boa qualidade, esse embrião vai implantar? A grande maioria dos embriões não implanta, né? E aí eu ia passar o bastão para a doutora Carla falar sobre o efeito no resultado clínico, mas aí ela já falou para vocês. Então, eu peço desculpas novamente por todo o bug aqui no sistema. Espero que tenha dado para cobrir um pouco. Obrigada. Lógico que deu. Quem sabe faz ao vivo. Obrigada, Amanda. Foi espetacular. Eu recebi várias informações assim muito bacanas da sua discussão. Eu vou passar a palavra para a doutora Gabriela para fazer os comentários dela e da sua apresentação, e depois a gente segue aqui para o chat para ver os comentários e perguntas. É isso que a Cris falou antes, né? Dá para a gente ficar falando por muito tempo aqui, tá? E acho que vai tudo complementando. Queria começar, na verdade, falando desse fechamento da Amanda, né? Que é fato duas coisas. Primeiro, até quando a gente vai identificar hábitos alimentares, tem a questão do que a pessoa vai dizer, e muitas vezes ela não lembra. Se eu perguntar para todos vocês aqui o que vocês comeram ontem, eu vou falar, sei lá, que não sei nem o que eu comi hoje. Então, esse é um ponto que acaba interferindo também. E quando a gente pega trabalhos de outros lugares, é legal os nossos trabalhos, que a gente tem aqui essa população que é muito real do que a gente vive e que a gente atende. Porque os hábitos ao longo do planeta, né? Cada lugar tem um hábito diferente, tem um estilo de alimentação, os alimentos que são produzidos naquele lugar e a composição desses alimentos, isso também acaba interferindo. Então, acho que até do que a Amanda falou, a mensagem mais importante é ter um estilo de vida saudável sempre, porque isso vai favorecer a fertilidade, né? Até eu tenho atendido bastante gente que fica super neurótica com a alimentação, e aí não pode sair nem um pouquinho. E, ao meu ver, isso também não é saudável. Então, encontrar esse equilíbrio de ter um estilo de vida onde caiba uma alimentação equilibrada e saudável para a pessoa colher os benefícios disso, né? Não para ser, tenho que comer pão integral 100% do tempo, tenho que comer fruta. Nenhum extremo acaba sendo interessante, né? E só para acrescentar, tem alguns trabalhos de adoçantes que interferem na microbiota também. Então, esse pode ser mais um dos motivos para ter esse impacto negativo do consumo de adoçantes. Todos ou tem aquele que vocês falam, esse aqui é menos pior? Tem alguns que tem trabalhos há mais tempo e outros que são mais recentes. Então, talvez o que mude é esse volume de estudos mas, em geral, os adoçantes podem interferir na microbiota. Obrigada, doutora. A gente tem uma participante que está há um tempo aí com a mão levantada, é Mônica Andrella. Você ainda quer comentar, perguntar, Mônica? Acho que ela não está mais. Tem uma pergunta aqui no chat de Daniela Martins. Ela está perguntando se existe algum estudo que aborde as consequências da alimentação paterna especificamente, assim como feito com as mães. Então, Daniela e pessoal, boa noite. A gente chegou a fazer um trabalho, sim, sobre o efeito, né, Gabi? O efeito dos hábitos de vida. A gente incluiu alguns hábitos alimentares e alguns hábitos de vida, como exercício físico, acho que horas de sono, não, exercício físico, tabagismo e alimentação masculinos, e a gente viu o efeito na qualidade embrionária e na formação de blastocisto, e a gente sim viu um efeito negativo de alguns hábitos. Eu lembro que um hábito que chamou a atenção foi o pão integral.
na formação de blastocisto. Aí você vai me perguntar, então você está querendo me dizer que o pão integral, dentre tantas variáveis que a gente tem na implantação embrionária, né, o endométrio, o embrião, o óvulo, os hábitos da mulher, efeitos genéticos, epigenéticos, você está querendo me dizer que aquele homem que come pão integral, ele tem uma maior chance de formação de produzir um espermatozoide que vai produzir um embrião com maior chance de formação de blastocisto. E aí é um pouco daquilo que a Amanda falou no final da apresentação dela. É muito difícil a gente avaliar um hábito isoladamente e um indivíduo isoladamente. Então, é óbvio que aquele homem que eventualmente se alimenta apenas de pão integral e que não come um pão francês por semana, é um homem que vive numa casa que tem hábitos mais saudáveis, né? Se não for uma mania de pão integral. Mas, obviamente, que é uma família mais saudável. Então, talvez exista, então, o efeito do óvulo, a gente não conseguiu avaliar isoladamente, entendeu? Não dá para você avaliar isoladamente só o parceiro ou só a parceira, né? Porque a gente não tem como tirar essa variável, né? Então, é muito difícil a gente avaliar isso, mas o que a gente encontrou foi que alguns hábitos masculinos realmente eles influenciaram na formação de blastocisto, porém, a nossa questão será que é aquele hábito daquele homem, ou será que é a associação de um hábito de vida do homem e da parceira, do parceiro e da parceira, e endométrio, com questões epigenéticas que a gente também não consegue, e genéticas que a gente também não consegue isolar essa variável, né, quando a gente vai fazer a estatística. Então, é isso aí. Infelizmente, esse tipo de estudo é um modelo de estudo um pouco difícil. É difícil você avaliar o hábito isoladamente, porque aquele homem que come pão integral, ele toma suco verde, a mulher toma um suco de melancia com beterraba e gengibre, e assim por diante. Não sei se eu respondi, exagerei na resposta. Joana, quer comentar alguma coisa da parte masculina? Acho que a Dani falou bem também sobre esse viés grande que a gente tem, né, de isolar o valor que o espermatozoide teria, mas a gente sabe que os maus hábitos, eles também influenciam na espermatogênese em si. Só que ao contrário da ovogênese, que a gente pode carregar desde embriãozinha, né, que a doutora Gabriela ressaltou bem, a espermatogênese a gente consegue modular durante 3 meses, mais ou menos, com suplementação, mudança de hábito de vida, para estar melhorando esses resultados e analisar isoladamente os espermatozoides em si, mas tem um viés também da qualidade ocitária que aquela paciente vai apresentar, o estresse, até que ponto o estresse pode influenciar, e os bons hábitos vão valer para os espermatozoides também. Então, consumir alimentos ricos em polifenóis, alimentos ricos em zinco também, que pode ajudar você a fazer essas suplementações dos pacientes, para estar melhorando essa produção espermática deles, né? E cuidado com os maus alimentos, os disruptores endócrinos, que muitos desses alimentos ultraprocessados são ricos nisso, para espermatogênese, eles são extremamente prejudiciais, porque você altera toda aquela sincronia perfeita que a gente tem no epitélio seminífero. Por conta disso, você vai alterar a produção hormonal, aí a gente tem uma sinfonia do caos. A gente falou um pouquinho, né, disso do fórum passado, né, crise da suplementação com antioxidante, a importância que isso também tem para o paciente masculino. E a gente pode puxar o gancho que fizeram da próxima pergunta, Cris, se você quiser fazer. Talvez a doutora Gabriela saiba, eu não sei nada acerca disso ainda. Vou até puxar a pergunta aqui. Tem uma pergunta da Camila Rossetti aqui. Ela até minha amiga que perguntou, ela é nutricionista também. Ela gostaria de saber se existe algum estudo sério que fale sobre a suplementação de carnitina e melhora da qualidade no espermograma. Ela diz que tem observado um alarde, né, na internet e ela nunca leu nada sobre este assunto. Bom, a internet é um mundo sem dono, né?
Eu não Quem sei de pode nada quanto a comentar? carnitina, que a gente. Doutora Carnitina, Carla, maca Gabi, peruana. maca peruana. Você tem algum conhecimento, doutora Carla, Gabi? Tem alguns trabalhos com carnitina. De novo, a gente tem que cuidar da microbiota. E o que eu gosto muito de reforçar é de não usar um nutriente isolado. Então, quando a O gente que tem é que a pensar, carnitina? é um aminoácido. Então, e aí de ter esse estilo de vida e Não, alimentação mais Gabi, peraí, mas a carnitina é um aminoácido. Você é para quê? Desculpa. Agora que ontem já Eita, Oi. oi. Então, tem algumas revisões sistemáticas e meta-análises que incluem a carnitina com motilidade de espermatozoide como antioxidante também. E aí ela entra junto. Sempre eu gosto de pensar, quando eu penso em sêmen, muito em antioxidante. E a carnitina ela entra nesse, nesse pool também. Rol. O que tem é que é super importante que a microbiota esteja adequada da pessoa que suplementa a carnitina, porque senão ela gera um metabólito tóxico. E aí o tiro sai pela culatra. Então, se Boa. tem E uma principalmente na desbiose, um desequilíbrio. espermatogênese, isso, a doutora apontou, na espermatogênese, você suplementar demais com antioxidante também pode ser prejudicial, né? Que a gente tem aquele grande paradoxo do antioxidante para a suplementação masculina, porque um pequeno estresse oxidativo é muito importante durante a espermatogênese, capacitação espermática, você zerar esse potencial também não seria muito interessante. Então, a gente falou, é sempre importante você estar com acompanhamento de bons profissionais, nesse caso de um nutricionista que vai estar adequando a dieta. A Lígia Previato fez um comentário aqui. Ela escreveu no chat que é muito importante estarmos atentos aos micronutrientes, como ácido fólico, B12, vitamina B12, ferritina e os marcadores inflamatórios, né? Que é o que a doutora Carla demonstrou aí na apresentação dela. Uma coisa que a Gabi falou e eu achei muito bacana, porque durante a apresentação da Amanda ela falou muito em porção, e eu já fiquei pensando, quanto é uma porção, né? A gente já fica meio neurótico com essa questão, então realmente acho que a gente tem que achar o equilíbrio das coisas. E aí minha curiosidade é, quando vocês no consultório entram com essa questão de mudanças de hábitos alimentares, porque a gente viu que é unânime, né, a opinião das pessoas, que os hábitos alimentares influenciam diretamente na infertilidade, vocês acham que quando o paciente ele adota essa mudança, topa essa mudança de hábito alimentar, o tempo de alcance da gestação ela é encurtado? Olha, Cris, como eu falei no início, a reprodução humana é multidisciplinar e às vezes uma consulta de reprodução humana demora 2 horas, 2 horas e meia, porque a gente precisa abordar algumas coisas muito delicadas como estilo de vida. E os casais muitas vezes não vão lá para mudar estilo de vida, eles vêm aqui, né, para engravidar. Então eles querem fazer uma família com aquele mesmo estilo de vida. Pra você ter uma ideia, está aumentando muito, tá vindo muitos casais bariátricos, que os dois fizeram cirurgia bariátrica, os dois. Então, assim, muitas vezes uma bariátrica mal indicada. Então, é um casal que eles fizeram bariátrica para emagrecer de uma forma, enfim, mais rápida, eficaz. E eles vêm, assim, com hábitos muito ruins, assim. Então, quando a gente pede exame de sangue, eles sempre têm uma anemia, uma deficiência de vitamina D, você vê pela pele, você vê pelo cabelo, muitas vezes, assim, cabelo falho. Então,
fica difícil mesmo, pelos hábitos de vida, né? E aí, perguntando sobre alimentação, eu acompanhava, depois que a gente operou, a gente acompanhou um tempo, mas depois parou. Então, eles realmente, muitos largam. E é importantíssimo esse acompanhamento, importantíssimo. A mudança de hábito para não chegar nesse ponto de ter que operar, de ter que... E às vezes eles vêm recorrer à FIV porque ele engravida, porque realmente a vida está bagunçada, né? E os exames mostram isso. Só queria complementar uma coisa. Quando fala do casal, eu sempre gosto, quando vem os dois, justamente por isso, né? O embrião é metade de cada um dos dois. Mas tem gente que vem procurar e normalmente a mulher, está muito mais empenhada do que o homem em mudar o estilo de vida e alimentação. E aí tem alguns casos que ela começa a cobrar dele de um jeito que tá com raiva, a mulher dá uma surtada. Porque ela fala, porque ele não faz? Tipo, ela enxerga aquilo como importante e ele não. Eu falei, mas ele dá conta daquilo e tá tudo bem, faz a sua parte, cada um... Ela não consegue fazer por ele, né? Mas só para compartilhar que isso tem acontecido com frequência, assim, dessa diferença entre os dois. Tem uma pergunta aqui em relação à cirurgia bariátrica, né? Se a gente acredita que no pós-cirúrgico essa mudança de hábito influencia. Eu acho que influencia no pré, né? Tem muita cirurgia bariátrica mal indicada, sem uma avaliação pré bem feita. Então, eu acho que desde o pré já tem que... já influencia. E mesmo porque se não tem um acompanhamento bem assistido de indicação e no pós, a gente não pode esquecer que a bariátrica pode levar a um estado de desnutrição, né, Gabi? De mal absorção. E a gente não pode esquecer que os nossos hormônios são precursores do colesterol, os nossos hormônios ovarianos e testiculares, os precursores dele são o colesterol, né? Então, isso realmente tem influência direta aí na fertilidade. Isso mesmo, esses casos, quem faz a bariátrica tem que ser muito bem acompanhado, assistido, mas o fato é que tem alguns trabalhos mostrando que a perda de peso pós-bariátrica melhora a resposta, né? Até de gente que acaba engravidando quando não tem a perda de peso ainda estável. Então, isso também pode ser vendido como você vai fazer a bariátrica, você aumenta a sua chance e vai... Eu vejo bastante isso, viu, Gabi? Você acha que tem um time do tipo, fez a bariátrica, você tem um time aí para buscar reprodução humana, porque depois pode influenciar aí no seu IMC, no seu eixo aí, hipófise, hipotálamo ovário, ou testículo, sei lá. Os trabalhos falam em pelo menos 1 ano esperar para engravidar. Para engravidar, então faz a cirurgia 1 ano para engravidar. Porque aí, sem FIV. Ou FIV ou não, mas que tem que esperar o peso estabilizar um pouco mais. Então, às vezes, num pós-cirúrgico tem uma perda de peso muito importante. E vale só a gente lembrar que quando a gente perde peso rápido, as toxinas que o corpo não consegue metabolizar e processar ficam armazenadas no tecido adiposo. Então, quando a gente tem uma perda de peso importante, rápida, a gente libera muita toxina de uma vez. Então, também, mais um cuidado, né, para conseguir eliminar esse excesso de toxina de forma adequada. Então, mais um ponto para esse... tem que ter muito acompanhamento, porque já diminui a absorção e às vezes tem casal que realmente não muda o hábito, continua comendo mal, continua com os mesmos hábitos. E aí esses casais que vêm parar, né? As que engravidam, ótimo, mas muitos vêm procurar realmente fazer tratamento para engravidar, porque não mudaram em nada. E às vezes volta o peso, né? Recupera o peso perdido.
Pamela? Oi, boa tarde, ó. Boa noite. Muito boa a apresentação de vocês. Eu tenho uma dúvida muito pessoal minha. Eu fiz a cirurgia bariátrica fazem 8 anos. E eu realmente tive por muito tempo uma falência de ferro, de vitamina B12. A B12 eu tenho que controlar porque a minha absorção é muito pequena, mas eu mantenho um hábito alimentar muito saudável desde que eu fiz a cirurgia. Mas eu ainda tenho um pouco de deficiência, então é uma coisa que eu tenho que estar controlando sempre. O fato de eu ter essa predisposição a essa, por exemplo, falta de vitamina B12, isso influenciaria, tipo, na minha reserva ovariana e na qualidade dos meus futuros embriões, por exemplo? Eu não tenho essa resposta assim, sim ou não, mas qualquer deficiência poderia sim. Se você faz um acompanhamento e você tem uma alimentação boa, eu acho que se você tiver com alguma deficiência, você pode suplementar para melhorar, mas o mais importante você faz, que é a alimentação adequada, balanceada. Minha dúvida também era mais se isso poderia influenciar, por exemplo, na reserva ovariana também, né? Porque por mais que eu suplemente, que eu tenha uma alimentação saudável, eu tenho algumas oscilações. Isso também poderia dar uma diminuída na reserva também, né? Ah, é difícil responder se sim ou não. Tá. Mas o que diminui a reserva ovariana, comprovadamente, são fatores que alterem o suprimento sanguíneo e toxinas, né? Então, diabetes, hipertensão, são coisas que provavelmente você corrigiu com a cirurgia bariátrica. Sim. Tabagismo, provavelmente você não faz uso, né, de cigarro. Então, essas coisas, endometriose, enfim, cirurgia ovariana, pela bariátrica, eu acredito que não. É que realmente sempre foi, quando eu fiz a cirurgia bariátrica, eu sempre pensei nisso, de no futuro isso poder me causar algum problema. Acho que não, o importante é fazer o segmento mesmo, se alimentar bem e seguir o acompanhamento. Tá bom, obrigada. Não largar, assim, porque é importante, diminui a absorção, diminui... Bom, você sabe melhor que eu. E realmente eu conheço muitas pessoas que fizeram realmente a cirurgia e hoje você olha e fala assim, meu Deus, tá mais gordo do que quando fez a cirurgia, né? Porque realmente a mudança do hábito alimentar é muito importante desde o começo, né? Não é porque você pode só tomar um pouquinho de sopinha que você vai, no pastoso, você vai mamar o leite condensado, né? Tem vários fatores aí, mas obrigada, doutora. Gabi, tem um comentário aqui novamente da Lígia Previato, e aí ela faz um comentário que talvez seja porque melhora alguns parâmetros, principalmente o perfil insulinêmico e, consequentemente, o perfil inflamatório. E os níveis adequados de vitamina B12 é importante para adequado funcionamento do ciclo da homocisteína. Você quer comentar? É isso mesmo, Lídia. Na verdade, a perda de peso, quando se fala, né, em obesidade, aí uma perda de peso de 5 a 10%, o que as evidências mostram é que melhora, sim, esse perfil inflamatório, melhora a resistência à insulina, e aí melhora a resposta toda. E as vitaminas do complexo B, o ácido fólico trabalha muito em conjunto com a B12 e a B6, a B2, a B3, na verdade, todas elas como cofatores para esse ciclo da homocisteína. E aí a gente sabe que o excesso de homocisteína também prejudica, né, o resultado. Então, eu gosto muito até desses suplementos que agora tem de farmácia, né, que é metilfolato com B6 e B12, eu acho que esse conjunto é uma boa opção. Mais alguma pergunta? Doutor Mário, quer acrescentar alguma coisa aí do fórum? Boa noite a todos, né? Eu gostaria de complementar a explanação
das meninas aí, da Carla, da Amanda, da Gabriela, realmente esclarecedoras, né? Eu sou fã, sou realmente 100%, somos o que comemos. Eu tenho colegas que fazem medicina tradicional chinesa e os resultados que eles apresentam com relação à alimentação é impressionante. Ainda bem que a gente faz a medicina reprodutiva, né, que é uma área multidisciplinar, e quando verificamos, como a maioria das pacientes que a gente atende, que tem hábitos alimentares tão distorcidos, ainda bem que temos a Gabriela, nutricionista, e outros nutricionistas que a gente pode encaminhar para orientar. O que é importante mesmo é uma alimentação, como foi falado, né? Uma alimentação equilibrada, não tão dimensionada para um lado ou para outro. Uma alimentação equilibrada, com exercício, oxigênio nas pacientes, né? Isso eu sempre recomendo às pacientes que estão iniciando um tratamento de infertilidade. Obrigado pelas apresentações, hein? Obrigada, doutor Mário. Tô vendo o doutor Mário aí também está regando aí com resveratrol, né? Saúde. O doutor Mário não perde um fórum. Eu procuro... A gente devia colocar ele de host, Cris. Eu procuro me manter atualizado sempre que possível. E essa é uma oportunidade, né? O que vocês falaram, e entre uma paciente que procura tratamento e outro paciente, e o médico que informa o resultado, tem muitas coisas aí entre uma coisa e outra que a gente precisa saber. E vocês estão de parabéns porque nos informam sobre tudo isso. A gente nota que tudo realmente é um combo, né? A gente viu que impacta diretamente na qualidade embrionária, taxa de gravidez, tempo de concepção. Então, a gente vê a importância, fica aí por conta dos clínicos modular e a indicação disso, de passar para a Gabriela, essa paciente, né? Para a gente tentar usar todas as ferramentas disponíveis para a gente engravidar as pacientes. Cris, eu só tenho uma sugestão antes da gente fechar, que as doutoras Gabriela e doutora Carla passassem o contato delas, as redes também, para o pessoal que se interessou pelo trabalho brilhante de ambas, e a Amanda e a Dani colocassem o trabalho tão bonito que elas fizeram em conjunto com a doutora Gabriela, para o pessoal estar lendo com calma, né? Tá se informando, que acho que pode abrir novas ideias e estar informando de uma maneira mais aprofundada, que durante o fórum a gente não tem tempo para estar fazendo, mas muito obrigada a todos pela presença. Lembrando que os fóruns e as reuniões científicas, elas estão ficando disponíveis no canal do YouTube da Associação Instituto Sapiente, depois se vocês quiserem rever, indicar para um coleguinha. E eu vou tentar pegar aí os artigos das doutoras que elas mencionaram durante as apresentações para vocês poderem ler em outro momento, tá bom? Ô, Cris, a gente consegue enviar para a lista, para o mailing list que se inscreveu para essa reunião? Pode também. Também, Dani. E acho que tem como botar o link no nosso canal do YouTube também. Ah, legal. Tá bom. Não, que esse trabalho de vocês ficou maravilhoso. Então, vamos encerrar, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Fico muito feliz aí com o resultado do fórum. Agradecer a contribuição da doutora Carla, doutora Gabriela, doutora Amanda Sete e a participação de todos. E até o próximo fórum. Em breve a gente vai estar aí publicando nas redes sociais. Obrigada, Beijos, gente. boa noite. Fiquem com Deus.